Olá, seja muito bem-vindo você que acompanha mais um episódio do Amêndoa de Prosa. Estamos hoje iniciando a temporada 2025 do nosso podcast com um convidado que vai nos ajudar bastante a entender esse momento da indústria, da economia, mas hoje também estamos celebrando a abertura dessa temporada com os 20 anos da Fralia. Esse ano de 2025, a Fralia faz 20 anos da constituição do seu CNPJ e a gente preparou uma série de surpresas ao longo do ano para a gente comemorar esse marco da nossa história com você. Tem fábrica nova que vai começar a ser construída, tem algumas outras surpresas que nos próximos dias vocês vão ficar sabendo e a gente vai divulgar. Mas antes, para a gente começar, deixa eu apresentar meu colega de sempre aqui. Muito bem-vindo, Varlim. E aí, Matheus, estamos aqui de novo, feliz da vida, grande história da Fralia, 20 aninhos. Que venham mais alguns 20 anos desses, mais 20 né? anos, eu conheci um pouco dessa história e é realmente espetacular, é inspiradora, estou assim, entusiasmadíssimo para esse ano. E cada dia que passa a gente vai conhecendo mais e a gente vai vendo como que ela vai transformando o mercado em volta dela, né? Como que a gente consegue transformar o mercado, como também o lema dela, que é transformando cacau em história, né, Matheus? É isso aí, a gente tem uma história já muito bonita e esse ano é um ano de fundar em bases mais fortes uma cultura nova para a empresa ficar mais moderna, para a empresa poder crescer. A gente vem cada vez mais agregando novas pessoas no time e vai ser muito importante celebrar esse ano com você, que é nosso cliente, nosso parceiro, nosso fornecedor, que está sempre acompanhando a Fralia. Antes da gente apresentar o nosso convidado, eu gosto sempre de lembrar, esse é um espaço da comunidade da Fralia, é um espaço em que a gente gosta de fortalecer os nossos parceiros. E hoje, como sempre, a gente tem um parceiro da Fralia, um cliente nosso, que passou por uma situação muito difícil no ano passado. Verdade. Teve um acidente na sua indústria, onde a indústria praticamente pegou fogo, a indústria inteira pegou fogo, e a gente ficou muito comovido com toda essa história, porque a gente sabe da luta de cada empresário no seu dia a dia, de fazer virar o seu negócio, de empregar famílias, né? São muitas pessoas que dependem de um negócio. Esse negócio foi a Pão Vale do Sol, um produto fantástico, de qualidade gigantesca, sempre utilizou o cacau da Fralia, e eles estão retomando agora a produção deles com a ajuda de um parceiro, produtos que a gente tem total certeza que já eram aceitos no mercado e que serão ainda mais aceitos nessa nova história, nessa história de reconstrução, que eu tenho certeza que com o trabalho duro e a bênção de Deus, eles vão retomar. Então está aqui hoje, deixa eu pegar um aqui, o Pão Vale do Sol, gente. Se você tiver oportunidade no mercado, dê a oportunidade de conhecer o produto deles, porque realmente é um produto de altíssima qualidade, tem Fralia aqui dentro e a gente está imbuído e desejando toda sorte do mundo, muita garra a toda a família do Pão Vale do Sol, para que vocês reconstruam cada tijolinho, cada pedaço da fábrica de vocês o mais rápido possível e possa seguir com essa história maravilhosa, e a gente quer estar junto de vocês, né? A Fralia fez um papel importante de estar apoiando a Vale do Sol e a gente conta que você que for assistir também dê a oportunidade deles de conhecer o produto deles nessa retomada que eles vão fazer. E aí, aproveitando que eu apresentei a Pão Vale do Sol, vou apresentar o nosso convidado hoje, ninguém menos do que o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Horsquay, e a deixa é perfeita, porque o que a Federação das Indústrias faz, né, Varlim? Ela apoia a indústria de Minas Gerais como um todo, a comunidade empresarial industrial do Estado de Minas Gerais, portadora de futuro, é a frase que eu vejo sempre o Flávio falando e concordo plenamente. E a FIENG exerceu um papel fundamental também na ajuda, né, na Pão Vale do Sol, né, que é o papel dela, né, Flávio? Seja muito bem-vindo. Exatamente. A gente normalmente está amparando as empresas nos momentos mais difíceis, né? Porque é muito fácil estar do lado quando está tudo bem. A grande dificuldade é estar ali enfrentando todos os desafios. E ser empreendedor é enfrentar uma série de desafios. Normalmente o empreendedor está sempre transpondo obstáculos, né? Esse é o seu papel, mas tem obstáculos que são maiores que os outros. E no caso aí, a Vale do Sol, foi exatamente isso que ocorreu, né? A empresa foi totalmente incendiada e ali nos procurou e a gente deu todo o apoio necessário para que eles pudessem ter um pouco de tranquilidade naquele momento crítico. Então colocamos nosso time, por exemplo, trabalhista, que fez as negociações com os trabalhadores, colocamos também nosso time tributário,
colocamos nosso time, de maneira geral, de gestão, toda à disposição da equipe da Vale do Sol, para que ela retome em atividade o mais rápido possível e minimize aí esses danos que são, de certa maneira, irreversíveis. Aquilo que perdeu. O que tem que se fazer agora é construir o futuro. E é isso que a gente faz no dia a dia. A maior parte da atuação da FIENG, o empresário nem sabe, que é contenção de danos. A gente atua, por exemplo, impedindo que legislações passem, ou muitas vezes a gente trabalha para que elas sejam melhoradas. E, enfim, para melhorar o ambiente de negócio, tornar esse ambiente de negócio mais fácil. Isso é bom você falar, senhor Flávio, presidente, porque muitas das vezes o empresário, o industrial, ele se sente sozinho, né? E tem uma federação que dá a mão com ele, que nesse caso realmente deu a mão, deu a força, deu tudo ali para apoiar a Vale do Sol, né? Eu acho que a indústria tem que olhar para a FIENG com outros olhos. A vida associativista, eu acho que, né, já indo para o objetivo do podcast de hoje, é um pouco isso, é mostrar a força que tem uma comunidade. Uma comunidade. Um arranjo associado, né? Porque sozinho a gente não é nada, gente. E momento complicado igual esse do Cacau que está vivendo, se a gente não criar pontes e criar elas, de fortalecer um ao outro, a gente não é nada. Então, a prova viva disso, né? Eu não li nem mini currículo, porque não precisa. Basta ser o presidente da FIENG para a gente entender a magnitude do trabalho de impacto social, de impacto ao ambiente de negócio que a FIENG faz, né, Flávio? É importante frisar, Matheus, que tudo isso, todo atendimento de consultoria é feito de maneira gratuita para quem é associado ao sindicato. E a FIENG não recebe nada do sindicato, não. É só porque a gente é uma entidade associativista, a gente tem que fortalecer o associativismo. Então, se você é uma indústria do estado de Minas Gerais, você pode contar com toda a nossa consultoria na área trabalhista, tributária, meio ambiente, energia, economia, finanças, marketing digital, enfim. Nós temos aí uma série de ferramentas à disposição, uma equipe de mais de 100 profissionais especializados, alguns dos mais gabaritados nessas áreas, dando consultoria gratuita para a indústria em tempo integral. E quanto maior o problema, maior o nosso afinco na tentativa de resolver. Espetáculo. Muito bom. O Flávio acabou dando a síntese do que vai ser o nosso episódio hoje. Nós vamos falar um pouquinho de ambiente de negócio, de tributário, de trabalhista, de capacitação, de energia, né? Então, nós vamos passar aí por tudo que permeia aí o ambiente de negócio da indústria. Eu sei que nem todo mundo é da indústria de Minas Gerais, mas eu acho que sabendo um pouquinho do trabalho que a FIENG realiza no estado de Minas Gerais, certamente você vai ter uma referência de como você pode procurar a sua federação de indústria aí, Brasil afora, porque realmente o sistema indústria ele é amplo, ele é gigantesco, ele envolve, para quem não conhece, o Serviço Social da Indústria, que é o SESI, né, e o SENAI, a parte de capacitação, que nós vamos falar aqui hoje também. Então, para a gente começar, vamos começar falando, Flávio, sobre um pouquinho do cenário político e econômico que a gente encerrou em 2024, que a gente abre em 2025. Como é que você traçaria assim, um panorama da economia geral agora em 2025, com os desafios, as oportunidades, a transição de governo dos Estados Unidos? Como é que a gente poderia entender aí o cenário nacional e internacional e os desafios para a indústria? Primeiro, vamos voltar para o cenário doméstico, né? Nós estamos com um problema relativamente grande para a indústria, porque a indústria geralmente é uma cadeia longa, em que os juros é um grande componente do nosso custo. E com a taxa Selic devendo atingir aí próximo de 15% ou até mesmo os 15%, a gente prevê uma dificuldade muito grande, pelo menos para aquelas empresas que estão mais alavancadas. E também vai haver uma tendência do próprio mercado de consumo retrair, porque os juros têm esse efeito, né? Os juros, o objetivo da subida dos juros é retração econômica, conter a economia, a demanda. Então, dito isso, nós teremos aí um cenário um pouco mais difícil nesses anos em função da taxa de juros, que eu acho que é o grande elemento, vamos dizer, a grande novidade é esse incremento relativamente rápido da taxa de juros. Havia a previsão que no final do ano passado a gente estivesse fechando o ano com taxa de juros de 9%. Fechamos com taxa de juros de 12% e vamos bater 15%. Sim. Então isso mina muitas expectativas, torna os investimentos mais caros e onerosos
e deve, de maneira geral, arrefecer os mercados de consumo. A vantagem é que o chocolate, o cacau, ele é um consumo imediato, é um consumo de baixo impacto econômico no orçamento das famílias. Então, ele tende a não ser tão impactado. Agora, produtos como carros, casa própria, que muitas vezes dependem de um financiamento para serem adquiridos, esses produtos serão, sim, muito impactados e terão um efeito muito perverso no conjunto da economia, claro, afetando todos os setores, mas pelo menos nesse ponto o cacau tem uma proteção em função de ser um produto ali de consumo imediato e não depender de financiamento de longo prazo para ser adquirido. O grande risco que eu acho que o cacau corre é que com essa alta do preço pode trazer uma necessidade de capital de giro, o famoso NCG que a gente fala, né, para as indústrias, que se ela tiver que captar no mercado, ela vai estar refém da alta do cacau e da alta dos juros. E aí é que é complicado. Ou seja, para você que depende do insumo e não se preparou, tem essa notícia ruim de que o custo de capital está ficando mais alto e certamente financiar essa produção, se não for com caixa próprio, vai ficar mais difícil. Só a alta do cacau já é ruim, né? O mercado. Sem dúvida. E no cenário internacional, Flávio? Olha, no cenário internacional a gente vê uma polarização ali entre Estados Unidos e China, com uma provável guerra comercial, mas eu acho isso ótimo para o Brasil. Pouca gente tem falado, eu tenho discutido. Por quê? Porque os Estados Unidos é um grande produtor de alimento. O nosso maior concorrente no mercado mundial de alimentos é os Estados Unidos. Então, se ele retalia a China vai fazer retaliação aos Estados Unidos. O direito internacional tem mais ou menos essa característica, quer dizer, reciprocidade. Se você me ataca, eu te ataco. E eu não acho que o governo americano está completamente errado na política, não. De fato, ele, para ter a soberania, ele precisa trazer algumas cadeias de volta. Cadeias que ele cedeu, graciosamente, no passado, naquela teoria, a gente terceiriza a produção, mas mantém a tecnologia aqui. As coisas não funcionam dessa maneira e agora os Estados Unidos está preso aí nessa armadilha e a China ficou numa posição muito vantajosa e os Estados Unidos está tentando reagir. Mas onde é que sobra a oportunidade? Quer dizer, na hora que a China faz alguma retaliação ao produto americano, alimentício, matéria-prima, ela vai comprar de quem? O grande player do mundo é o Brasil nessa área. Então, surge a oportunidade para mais produtos brasileiros entrarem. Exemplo, carne. Os Estados Unidos, grande produtor de carne, de soja, de milho. Todos esses produtos surgem aí uma oportunidade do Brasil fortalecer ainda mais sua posição na China. Então, a gente pode ganhar na China e podemos ganhar também no mercado americano. Por quê? Parte desse nearshoring que os Estados Unidos quer fazer, essa compra próxima dos Estados Unidos, ou mesmo abastecimento de alguns produtos que a China fazia, podem ser feitos pelo Brasil. Lembrando que os Estados Unidos é o maior investidor no Brasil do ponto de vista de investimento direto na produção. Então você tem um grande número de empresas de capital americano que têm uma grande participação na produção industrial brasileira. E essas empresas já têm uma penetração nos Estados Unidos, são filiais de empresas americanas e podem virar fonte de abastecimento da cadeia, do mercado americano, substituindo a China. Não, nesse ponto de vista, o Brasil está numa situação privilegiada. Perfeito, porque ele pode beber água nos dois mercados. E tem relação com os dois mercados. Tem relação com os dois mercados. E a retaliação, eventualmente, o fechamento de mercado para produtos brasileiros, na hora que você analisa a característica dos produtos brasileiros que são vendidos para os Estados Unidos, não faz sentido. Petróleo, os Estados Unidos não vai retaliar petróleo, porque ele compra petróleo do mundo inteiro, não vai retaliar petróleo, o maior item da pauta de exportações brasileiras. O segundo maior item é um item quase que exclusivo de produção de Minas Gerais, que é ferro-gusa e produtos metálicos. O nosso ferro-gusa tem baixa pegada de carbono, vai ajudar as empresas americanas à descarbonização. Várias empresas americanas que têm atuação no Brasil e empresas brasileiras têm atuação nos Estados Unidos. Há exemplo, por exemplo, da Gerdau, que é uma empresa também que tem maior parte da produção aqui em Minas. Fazem o quê? Elas exportam produtos semi-elaborados que são acabados em fábricas americanas. Então, a produção é complementar.
Então, essas empresas vão fazer pressão no próprio governo americano para que não haja retaliação aos produtos brasileiros, porque eles são dependentes dele. E ainda tem uma baixa pegada de carbono. Esse é o segundo maior item da pauta de exportação. E se eu vou um por um, café é o quarto item. Mas vai retalhar café. Nós produzimos 50% da produção do mundo. Eles não plantam um pé de café lá. Não tem condição. A própria laranja, que a Flórida sempre foi um grande produtor, a laranja está tendo um impacto no mercado similar ao do cacau. Houve grandes pragas e também o preço foi para a estratosfera. 27%, não é isso? E os Estados Unidos vai ser um grande comprador de laranja brasileira. Então, na hora que você vai... E o outro item muito importante da pauta são aeronaves, que a Embraer exporta. Também não tem concorrente, porque a concorrente... As empresas aéreas americanas precisam do fornecimento da Embraer para determinadas faixas de produto. A Embraer é a menina dos olhos aí, né? Eu não tenho muita preocupação na hora que você disseca a pauta de exportação brasileira dos principais produtos que a gente vende para os Estados Unidos. Eu não consigo ver ameaça na oferta daqueles produtos. Eu só consigo ver oportunidades daquilo que a gente não fornece, que a gente pode fornecer. E que não dá para ficar refém de retórica, né? Na prática, quando a gente vai para o pragmatismo, essa pauta ela é favorável, como você mesmo disse. E aí, assim, você trouxe um assunto muito interessante, que é a questão dos alimentos, né? Que é um pouco do ecossistema que a gente vive todo dia e respira aqui. Nós temos 4 grandes produtores mundiais de alimentos, sendo que 2 deles, que é a Índia e a China, mal conseguem produzir para si próprio, né? Quem consegue produzir alguma coisa para exportar é Brasil e Estados Unidos, sendo que o Brasil tem uma capacidade ainda grande de expandir essa produção, quando a gente fala de agronegócio principalmente, né? E os Estados Unidos, em termos de agronegócio e de indústria alimentícia, tem uma capacidade gigantesca, mas em termos de agronegócio nem tanto. Como é que você vê assim, o ambiente, o cenário para a indústria de alimentos especificamente, Flávio, interna e externamente? Olha, o Brasil, ele tem um potencial da indústria alimentícia, não somente do agronegócio, extraordinário. Porque é o único país que ainda tem um estoque de terras agriculturáveis sem precisar desmatar nada, que basicamente é trocando área de pecuária extensiva para a plantação, né? E com as tecnologias desenvolvidas no Cerrado, a gente está vendo inúmeras culturas sendo todo dia implementadas. E com o aumento da tecnificação da agricultura brasileira, um aumento da produtividade. E tem espaço para muito mais. Os Estados Unidos já se encontram ali no limite, então ele já fez essa expansão da produção agrícola e da eficiência dela há muito tempo, e ele tem um problema que nós não temos, quer dizer, o Brasil é o paraíso da produção agrícola, porque se você irrigar boa parte do território brasileiro, você tira 3 safras, enquanto o resto do mundo tira 1. Exatamente. Os grandes países com terras agriculturáveis estão no hemisfério norte em áreas temperadas, o Brasil está nos trópicos, né? E com grande parte dessas terras com alto índice de insolação durante todo o ano, e que se tiver água, o mesmo hectare produz 3 vezes. Então isso é uma bênção, porque a competitividade, a terra aqui, apesar da subida de preço nos últimos anos, ainda é muito mais barata comparada com os nossos concorrentes ao redor do mundo. O Brasil está localizado ainda numa posição, eu acho interessante, né? Nós temos aí via marítima acesso, pelo menos aos Estados Unidos, à Europa e à África, muito fácil. Justamente a Ásia, que está um pouquinho mais distante. Mas você ainda tem o Canal do Panamá, que é um atalho. Então, o potencial do Brasil para a produção de alimentos é extraordinário. Basta o Brasil parar de se sabotar. Porque a gente não é percebido como um país sustentável. Mas se você pegar, por exemplo, Minas Gerais, que não está nos estados da Amazônia, tem 35% do seu território preservado. Boa parte dos mineiros nem sonha com esse número.
35% é muito. É muito. E quem preserva são os produtores rurais. São as indústrias que têm fazenda rural, porque a área de preservação é mantida por essas... As áreas que nasce água é um negócio maravilhoso. Extraordinário. E a gente tem um potencial enorme de terras de pastagem degradadas ou que podem virar terras da agricultura intensiva. E com isso, sem abrir um novo hectare de floresta nem nada, você ainda tem condição de multiplicar a nossa produção. Você pensa então que o Brasil, a grande vocação do Brasil está no agro? Não só no agro, está na geração de energia verde, está na geração de produtos verdes da indústria. Olha. Então, a grande geração, o Brasil é um colosso ambiental. Um colosso ambiental. O Brasil é a maior potência ambiental do mundo. E o brasileiro não percebe isso, que é um grande equívoco, né? Nós temos 67% do nosso território preservado. Nenhuma outra grande economia tem isso. Nós somos dos países do G20 o que menos emite CO2 per capita. Ou seja, todos os nossos pares emitem muito mais CO2 per capita que o Brasil. O Brasil tem na matriz elétrica dele, que ainda é dominantemente hidrelétrica, que é uma fonte extraordinária que, infelizmente, nós mesmos demonizamos de maneira equivocada no passado. Eu espero resgatar essa relevância da hidrelétrica, que o Brasil ainda tem 3 vezes a capacidade hidrelétrica que ele utiliza hoje. Nossa. E nós tínhamos que expandir essa capacidade a todo custo. Temos um sistema elétrico quase que limpo, com pouquíssima energia não renovável. E ele é continental, né? Continental, ainda tem essa vantagem. E temos também o carro a álcool, que é mais eficiente do ponto de vista ecológico que o carro elétrico. Porque o carro elétrico ele é interessante se a matriz elétrica é limpa, porque se não é, não é interessante. Você está queimando Carvão para produzir energia, depois botar no carro elétrico e falar que é ambientalmente sustentável é uma piada, né? Então, a matriz limpa, temos os biocombustíveis com os percentuais dos mais altos do mundo, quer dizer, já é realidade, nós não temos o que fazer. E ainda temos áreas reflorestadas de eucalipto. E eu quero dizer a vocês, muita gente fala assim, não, a floresta é o grande pulmão do mundo. Não é. A floresta, ela consome mais CO2 quando ela está crescendo. Quando ela está plantada, pronta, ela é equilibrada, ela consome e emite CO2. É no crescimento que se retira o CO2 da atmosfera e o carbono vira massa vegetal. Quer dizer, a planta cresce usando esse carbono que é extraído em parte, juntamente com os nutrientes, etc, etc. A energia que ela usa é do carbono para crescer. Então, é nessa fase de crescimento é que ela sequestra o maior volume de CO2. Então, Minas Gerais também, em áreas de pastagem, desenvolveu desde a década de 70 um grande maciço florestal que a cada 7 anos é cortado e cresce novamente. Dessa maneira, esse maciço florestal vira fonte de energia limpa. O mundo inteiro consome o quê? Carvão mineral. O Brasil consome carvão vegetal. Maravilhoso. Minas Gerais consome carvão vegetal, que é de super sustentabilidade. Então, quando você analisa os produtos siderúrgicos mineiros, eles têm a menor pegada de carbono em relação aos seus pares mundiais. E isso é um ativo da indústria mineira que merece ser preservado. E o Brasil é uma potência ambiental, produz alimentos preservando o meio ambiente e, com certeza, se nós brasileiros valorizarmos o que nós fazemos, nós vamos reverter o cenário equivocado de que nós somos um vilão do meio ambiente, igual muitos países acham. Não, nós somos o país da nossa dimensão que mais preserva o meio ambiente. O Brasil é um país que tem 67% do seu território preservado, enquanto países que se dizem ambientalistas têm 1%, têm 2%, têm 3%, e apontam para nós como vilão do meio ambiente mundial. E muitas vezes as pessoas ecoam isso aqui. Nós, brasileiros, estamos usando narrativas equivocadas que distorcem o que nós somos, na verdade, que é uma grande proteção ambiental, um país que sempre preservou os seus ativos ambientais e trabalha em sintonia com os mesmos, preservando
aí o meio ambiente. Quando a gente fala do cacau, por exemplo, trazendo para esse contexto, né, hoje em dia o Brasil, comparado com a África, a gente tem tecnologia, tem terra, tem produtividade, tem clima, né? O cacau antigamente ele tinha uma incidência apenas tropical e a gente já vê esse eixo do trópico deslocando por tecnologia, por irrigação, por, né, altitude correta e tal, e Minas Gerais mesmo está plantando cacau com produtividade superior à da Bahia, né? A gente teve aqui no último episódio o professor Vitor Maia explicando o que está sendo feito. A gente tem cacau sendo plantado em pivô e a gente percebe já muito investidor interessado em plantar cacau no Brasil, de olho nem tanto no cacau, que está em alta, mas do crédito de carbono, porque o cacau são plantas, né, são árvores que no crescimento do plantio retiram um carbono importante do mercado. Então, esse mercado do carbono também, né, Flávio, vai ser regulado agora, já está regulado, mas apresenta um cenário de muita oportunidade para o Brasil, né? E aí, pegando esse gancho, eu queria saber o seguinte: diante de tanta perspectiva boa, de um contexto que o Brasil se insere de uma maneira espetacular, o que a gente tem que fazer para não atrapalhar isso acontecer? Quais são o que a gente tem que destravar no país para deixar que esse trilho siga seu rumo? Matheus, vou fazer aqui, a gente está aqui gravando esse podcast, a gente fica o tempo todo gesticulando. Então a gente tem que amarrar a mão do governo. O governo tem que parar de atrapalhar. Porque toda vez que o governo estabelece uma nova norma, uma nova regra, que as pessoas acham que é ótimo, batem palma, torna a vida de quem produz aqui no Brasil mais difícil. O Estado de Direito, ele deve sim ser estabelecido, ele deve ter um conjunto de regras, mas o Estado não tem que regular tudo. Ele não tem que regular o tamanho da porca do parafuso que vai em cada equipamento. Ele não tem que controlar tudo. O que nós temos que lutar é por uma maior liberdade econômica. Claro que responsabilizando as pessoas pelos seus atos. Mas não dá para o Estado ficar tutelando a tudo e a todos. O que acontece quando o Estado tutela tudo e a todos? Ele vira enorme, ele consome boa parte dos recursos da sociedade e ele não entrega nada. E aqueles que vão produzir, além de ter que sustentar o Estado, ainda tem que pagar o preço caro da burocracia. Então, se você me perguntar o que precisa ser feito para o Brasil exercer de fato seu potencial, o Brasil é sempre o país do futuro, nós temos que torná-lo o país do presente. Como? Desburocratizando. A gente tinha que eleger um Congresso só para desfazer leis. Olha, espetáculo. As pessoas não entendem o impacto. Todo mundo bate pau para a série de leis. A pessoa fala assim, estou criando essa lei para proteger isso, mas não vê os efeitos negativos que aquela lei faz. Por mais que ela proteja aquele ponto, mas ela cria uma série de dificuldades. E fora a defasagem da lei ao longo do tempo, né? Nós temos leis que estão em vigor há 100 anos. Nossa. Né? Que são completamente deslocadas, defasadas no tempo e no espaço. E que exigem coisas absurdas. Se você vai ler a legislação brasileira inteira, você vai falar, não, você vai ver as coisas que você é obrigado a fazer que são totalmente demodê, mas está lá na legislação, ninguém foi lá e revogou, né? Em tese é lei tanto quanto qualquer outra. Então o Brasil precisa, de fato, enxugar suas leis. Nós precisamos de reduzir a atuação dos reguladores. E qual que é o outro problema brasileiro? A grande maioria da nossa elite intelectual, quando ela forma na faculdade, qual que é o sonho de consumo dela? Ser funcionário público. Por quê? O salário é melhor que a média da iniciativa privada, muito melhor. Você não pode ser demitido depois do período probacional. Né? Então você tem estabilidade. Você tem aposentadoria, você tem prêmio, tem um monte de plano prêmio, de saúde, dependendo da carreira, por exemplo. Se você está no judiciário, você tem X dias de recesso, 60 dias de férias, coisas que não existem na iniciativa privada. Então, o objeto de desejo do jovem é ir para o Estado. E vamos dizer que a gente está, aquele jovem que trabalhou em educação, concurso público é difícil. Então, você leva o quê? Os melhores talentos
pelo menos a elite intelectual brasileira, vai fazer concurso público e passa. Quando essa pessoa passa no serviço público, e ela é uma pessoa brilhante, o que ela procura fazer? Qual que é o papel do poder público na percepção dela? Não é incentivar a atividade produtiva. Na percepção dela, o papel do poder público é regular, é controlar a parte da sociedade que produz. Que gera riqueza. Que gera riqueza. Então, o fiscal quer fiscalizar, quer multar, quer autuar, ele cria N ferramentas para fazer isso. E aí o Estado brasileiro vira esse templo de ideias maravilhosas para controlar o resto da sociedade que paga a conta. E diga-se de passagem, um templo gigante, enorme. E aí o que acontece? O Estado fica caro, para produzir no Brasil fica caríssimo, os encargos vão ficando altos, as burocracias só aumentam. Por isso que no Brasil, certas áreas, como por exemplo contabilidade, ou jurídico, tributário, comparado com outros países, são super inchadas, mas elas estão no custo de tudo que você consome. Toda vez que você compra um produto, você que é dono de empresa ou que é executivo de empresa sabe que o custo do Estado, do peso do Estado, a sociedade está pagando, não somente através dos impostos, mas no custo indireto dos produtos. Isso mina a perspectiva de futuro do Brasil, reduz o nosso potencial de crescimento. O Brasil tem um potencial extraordinário que nunca vira realidade. Por quê? Porque nós atrapalhamos o Brasil em função da mentalidade que é o governo que vai resolver o nosso problema. E governo não resolve problema de ninguém. Governo, quando muito, não atrapalha. E se o governo brasileiro fosse eficiente, a saúde era boa, a educação era boa e a segurança era boa. Todos os três são péssimos. Ô Flávio, é importante você falar isso pra gente, porque no meu ponto de vista, na verdade, essa mudança no Congresso, igual você deu como exemplo, não acontece no Congresso, acontece na mentalidade das pessoas. A palavra que ele usou é exatamente, eu anotei ela aqui, porque, bom, eu abri o podcast falando de 20 anos da Fralia, né? Nós estamos no momento de refundar a cultura da Fralia e outro dia, numa reunião nossa aqui, a gente falava exatamente da mentalidade do profissional que a gente quer trabalhando conosco, que nós temos esse vício do funcionalismo público e a outra mentalidade do assistencialismo exacerbado, que é o desvio dos programas sociais. Nós vamos falar dele já aqui, o impacto que isso está causando no emprego. Mas para a gente fechar esse bloco aqui, eu queria entender o seguinte: você falou de desburocratização, e isso, quando a gente fala isso no Estado brasileiro, ele parece até meio utópico. Mas a FIENG, nos últimos 6 anos, vem fazendo um trabalho espetacular com o governo de Minas, nesse sentido, que gerou bastante resultado. Você quer falar um pouquinho desse trabalho que tem sido executado aqui em Minas, por favor? Claro, o governo entrou com essa mentalidade. O governo pegou o governo quebrado, não via saída. Qual era a única saída que o governo tinha? Crescimento, porque quando cresce, arrecada mais. Como fazer para crescer se o governo não tinha dinheiro para fazer infraestrutura nova, não tinha dinheiro para incentivar? Qual era a única ferramenta que o governo tinha? A desburocratização. E a FIENG engajou nessa tese e ajudou o governo a implementar vários dos seus programas. Inclusive, os programas do governo nessa linha foram lançados dentro da FIENG, né? E a gente já conseguiu aí um conjunto enorme de avanços. Claro que ainda tem muito, porque não é um governo que resolve um problema de décadas, né? Mas muito já foi feito uma grande simplificação. A gente vê os resultados extraordinários disso, e o que está acontecendo, a economia mineira vem crescendo mais que a média da economia nacional. Exatamente. E Minas Gerais já saiu de 8,6% do PIB brasileiro para 9,3%. Não é um crescimento pequeno, é quase o tamanho da economia do estado do Piauí. Proporcionalmente, a gente cresceu, né? Nós ganhamos um Piauí dentro do Brasil nos últimos 4, 5 anos nesse governo. E a indústria também cresceu, fruto desse trabalho da FIENG também de defesa de interesse, atrelado à desburocratização do governo. Então, a participação da indústria no PIB mineiro voltou a crescer, saiu de 26,5% para 32%, 33% nos 6 anos que eu estou lá, a presidência da FIENG junto
junto ao presidente da FIENG, e esse é um trabalho extraordinário, lembrando que o PIB da FIENG cresceu, o PIB do Estado. Então, quando a indústria cresce mais que o resto do PIB, quer dizer que nós crescemos ainda muito mais, e a indústria brasileira também vem crescendo menos que a indústria mineira, e a indústria mineira vem avançando na sua participação do PIB nacional. Agora, a desburocratização é a ferramenta-chave para esse processo, ele não pode parar nunca, porque quando você para, começa a burocratizar de novo. Exato. Então, você tem que desburocratizar de maneira constante e permanente, para tornar a vida do empreendedor um pouco mais simples, para que mais empresas possam fazer 20 anos. Eu fico feliz que a Flalisto está fazendo 20 anos, é resultado de administração, de sucesso, de muito empenho, suor, mas quantas empresas ficaram por meio do caminho e não fizeram 20 anos, porque de fato tiveram um ambiente de negócio muito difícil. Na hora que a gente fala assim, né, dessa questão, dessas conquistas de Minas Gerais, quem estava aqui conseguiu ver uma esteira mais leve para poder desenvolver seus negócios. Agora, o outro indicador fenomenal é o volume de investimento atraído, né, pela FIENG e pelo governo do Estado, que já está chegando próximo de 1 trilhão, né? São mais de 600 bilhões, se eu não me engano, e chegando quase a 1 milhão de empregos gerados, né? Então, são números realmente fantásticos. Mas voltando aqui no assunto, então, da mentalidade do povo, que eu acho que você tocou na dor aí, né? E quem está assistindo a gente agora, fora a crise do cacau, deve estar preocupado com mão de obra, porque apesar de todos esses problemas que a gente está falando com o cacau, a gente vê uma economia com PIB positivo e o problema da mão de obra é um problema que está doendo em todo mundo. Como é que você tem visto essa questão dos desvios que esses programas sociais estão gerando no mercado de trabalho, Flávio? A FIENG vem atuando nessa vertente, e toda vez que eu entro numa sala de empresários, eu pergunto: quem está com dificuldade de contratar ou com uma mão de obra? É uma unanimidade. Se tem alguma coisa que eu consegui na FIENG de unanimidade, é essa resposta. É desde o agro. Não, em todos os setores. Né? Até as pessoas, quando precisam contratar alguém como pessoa física, estão tendo dificuldade. E por que isso? Porque, na verdade, quando você olha, o Brasil não tem tanta gente assim trabalhando com carteira assinada perto do tamanho da nossa população. Então, não era para estar faltando mão de obra. Uhum. E aí você começa a fazer uma análise. O que está acontecendo, e a FIENG tem defendido isso junto ao governo federal, tem tido eco, eles têm concordado, mas efetivamente a implementação é um pouco mais complexa, é que os programas sociais precisam dialogar com o mercado de trabalho. Uhum. Eles não podem ser barreiras ao mercado de trabalho, eles não foram criados para isso. O nome assistencialismo já diz, é uma assistência que deve ser temporária até que a pessoa encontre o seu caminho. Mas isso não está acontecendo. O que está acontecendo? A pessoa entra no programa social, passa a receber do governo uma ajuda permanente, e se ela encontra emprego, ela vai ser desligada do programa. E ela tem medo e preocupação de não conseguir ingressar no programa novamente quando ela é desligada. Então, o que ela faz? Ela opta por não procurar emprego, não emprego formal. Ela opta por ficar na informalidade e fazer bico. Com isso, você precariza o próprio emprego e coloca o próprio trabalhador em risco. Isso tem um efeito sistêmico na economia terrível, porque você perde produtividade, porque toda vez que você não tem o número de trabalhadores necessários, por exemplo, você faz uma expansão e depois você não consegue rodar a fábrica cheia, porque não tem mão de obra, você perdeu produtividade. E se, por não ter mão de obra, você começa a ter perda de funcionários que outros ficam contratando, é o famoso rouba-monte, uma empresa tira de um, a outra tira do outro, a outra tira do outro. O que acontece principalmente com o emprego industrial? Ele precisa de formação, ele precisa de tempo. Ele não está maduro logo no início. E toda vez que você contrata um funcionário inexperiente, ele tem uma curva de aprendizado na indústria. E aquela curva de aprendizado reduz a produtividade da indústria como um todo. E quanto maior o contingente de pessoas aprendendo ao mesmo tempo,
menor a produtividade sistêmica daquela empresa. Então, essa dificuldade de mão de obra aumenta o absenteísmo, porque as pessoas passam a não valorizar o emprego, porque a qualquer momento elas podem arrumar outro. Facilita o turnover, e com o turnover acelerado você tem perda de produtividade em função da alta qualificação do emprego industrial. Então, durante o tempo de aprendizado, ele custa mais caro, porque ele danifica o processo, ele erra coisas que ele não erraria com uma experiência. Ele faz de maneira mais reduzida as tarefas, então afeta a produtividade como um todo. O que a FIEM está defendendo? Olha, se eu estou num programa social e eu, porventura, arrumei um emprego, o meu programa está suspenso enquanto eu tiver um emprego. Na hora que eu for desempregado, eu sou automaticamente reinserido no programa. Readmitido. Dessa maneira, ninguém vai ter medo de arrumar um emprego. Primeiro ponto. Segundo ponto, que alguns governos, até de muito viés ancestral, já têm feito. O governo oferece um emprego para aquela pessoa, ela nega. Ele oferece um segundo emprego para aquela pessoa, ela nega. Ele oferece um terceiro emprego para aquela pessoa. Na terceira negativa, ele é excluído do programa. Ora, porque o programa, quem paga o programa essencial é o conjunto da sociedade, né? Está no custo do produto e nos impostos de todos. Ele não é para ser de caráter permanente, ele é para ser transitório, num momento de dificuldade. Nós apoiamos isso. Mas não pode ser que aquela pessoa vai ficar 40 anos vivendo de programa de assistência. Não é esse o propósito. Ela não pode abandonar a procura do emprego porque está recebendo um benefício assistencial e passar a participar apenas do mercado informal. Isso é um equívoco. Você está penalizando quem trabalha, que está pagando mais imposto para pagar quem está no assistencialismo. E você está penalizando o próprio consumidor, porque tudo que ele adquire fica mais caro. Eu acho o seguinte, assim, todo ser humano tem uma chama muito bonita dentro de si, né? E essa, do jeito que está construída essa mentalidade, isso tem apagado a chama do brasileiro de uma maneira geral, né? E não tem viés aqui ideológico, não, gente. Nós estamos discutindo um problema sério do país que está posto, né? Ele é até muito mais grave do que o Flávio desenhou. Eu, outro dia, estava numa conversa com algumas outras pessoas também e a gente estava falando o seguinte, da bomba relógio que está virando a Previdência do Brasil, porque esse contingente que não está trabalhando, está no programa social há anos, quem está fazendo a previdência desse pessoal? Né? Isso é muito grave, porque o tamanho do peso da previdência vai ficar maior em 20, 30 anos, claramente, né? Não. Isso é um equívoco de proporções, assim, sob todas as óticas, né? Primeiro que a pessoa fica muito tempo, ela se desatualiza completamente do próprio mercado de trabalho, né? Então... E ela está, muitas vezes, acomodada ali, naquele status quo, e ela para de estudar, para de evoluir. Outra coisa que o programa devia exigir, todo mundo que está recebendo devia estar se preparando ou formando com alguma habilidade, né? O que também não ocorre. Então, a bomba relógio para o Brasil, em termos de mentalidade, em termos de cultura, em termos do... Vamos todo mundo levar vantagem. Por que é isso? O cara recebe assistência social e começa a fazer bico. É o famoso vou levar vantagem, né? Eu estou recebendo do governo um benefício e estou trabalhando informalmente sem declarar. Quer dizer, é um duplo ônus na sociedade. É conhecido como lei de Gerson. Que é uma lei que vigora no Brasil, é mais forte que todas as outras. Mais forte que todas. E que a gente tem que revogar essa lei definitivamente. E entender. E muita gente vai falar assim, não, esse Flávio aí, tá vendo? Esse cara quer acabar com o amparo social. Não, de maneira nenhuma. O benefício justo, ele deve ser feito. Mas o justo, a gente não deve incentivar essas distorções, porque fica mais pesado para quem carrega, encarece o conjunto de produtos e serviços
da própria sociedade brasileira e torna o Brasil menos competitivo. E lá na frente vai ter um ônus muito caro, que, como você disse, ainda tem o problema da Previdência, tem uma série de outros problemas que não estão sendo endereçados. E que, como foi no passado, a aposentadoria rural acabou sendo universalizada pela Previdência. Um grande ônus. É justo? É justo que o trabalhador rural que trabalhou anos, mas não contribuía, tivesse algum alento. Agora, é justo quem está no programa social, passou a vida inteira, 30 anos, sem ter um emprego, trabalhar, carteira assinada, aposentar igual o cara que trabalhou a vida inteira e contribuiu, pagou, gerando um déficit para o Estado, né? Gerando um déficit para o Estado, eu não acho isso justo. Direto ou indiretamente, o produtor rural que trabalhou lá, ele produziu também, né? Mas, inexoravelmente, lá na frente, essas pessoas vão cobrar isso. E aí? E aí, Flávio, eu acho que é importante. O brasileiro, ele se pega nessas discussões de maneira ideológica muito nesse discurso de nós e eles, né? E existe um papel fundamental do Sistema S no todo da sociedade. E aí eu queria te dar a oportunidade até de você explicar um pouquinho como que o Sistema S atua, no caso específico da indústria, porque a gente tem o Sistema S no comércio, tem o Sistema S no agro, mas especificamente no SESI e no SENAI, o que está sendo feito para auxiliar o todo da indústria e a sociedade como um todo, né, nessa missão aí de ampliação e capacitação da mão de obra, porque ainda tem um outro desafio que nós vamos falar depois na minha próxima pergunta, que é o da tecnologia que está chegando, né? Então eu queria te dar a oportunidade de falar um pouquinho do papel da indústria no todo da sociedade, a contribuição que a indústria tem. Bom, a indústria, na minha leitura, é ela que vai transformando a sociedade. Boa parte das inovações mundiais nasceram na indústria. O próprio telefone celular, né? O computador. E eu poderia ficar dando aqui N exemplos o dia inteiro de transformações que trouxeram bem-estar para as pessoas. E muitas vezes querem colocar os produtos industriais como vilões. E não são. Eles são ferramentas que permitiram que pessoas comuns hoje, pessoas de classe média baixa, de classe média, tenham vida melhores que nobres da Idade Média. E ninguém fala isso. Rei na Idade Média tomava banho de água quente, não. Ele, para se transportar, ele ia numa carruagem, num lombo de cavalo, quilômetros. Qualquer um pega um ônibus hoje, em X horas, andou que um rei na Idade Média ia demorar 30 dias a cavalo para fazer, né? Então, o nível de consumo, inclusive alimentar, que as pessoas têm, não se consumiu tanto de cacau que consome hoje no mundo, não. Cacau era iguaria. A demanda do cacau é maior que a oferta do cacau. Né? Para dar um exemplo, tá certo? Tinha produtos alimentares que qualquer um come hoje, que era comida só de rei. E tem mais, eles comiam ofertas super limitadas, porque era o alimento que estava disponível naquela estação. Hoje você consegue comprar alimentos do mundo inteiro à disposição. A produção de alimentos, aliás, ela não fica limitada à estação, com a irrigação, com uma série de coisas, né? Então, o conjunto de produtos e serviços, que a riqueza que foi gerada pelo aumento da produtividade da indústria, porque o outro grande engano que se vende para a sociedade diz que quem enriquece a sociedade é o governo, quem enriquece a sociedade é o aumento da produtividade, porque ele é que gera riqueza. E o governo geralmente distribui essa riqueza mal e porcamente para aqueles que se apropriam do Estado. E essa é a realidade de fato que muitas vezes é negada. É dita ao povo um equívoco. E nessa área trabalhista nós temos a mesma situação, né? E hoje estamos prejudicando o conjunto da sociedade, mas não fica só restrito a essa oferta de mão de obra aos programas assistenciais, não, Matheus. A gente tem que dizer de maneira muito clara, as empresas também precisam dialogar melhor com a nova geração que está chegando. Que os valores dessa geração não são iguais aos valores da minha. Eles não querem apenas ficar melhor de vida, ganhar dinheiro. Eles querem mais coisas.
E as empresas vão ter que adaptar para reter esse funcionário. Aí vamos dizer, essa geração é pior ou melhor que a outra? Não, ela é diferente. E se ela é diferente, ela precisa ser tratada de maneira diferente. E aí até nisso o Brasil atrapalha, porque a lei trabalhista brasileira não permite que você trate pessoas diferentes. Uhum. Todos têm que ser tratados iguais. E para te dar um exemplo de absurdo, recentemente aqui em Belo Horizonte, a Câmara Municipal aprovou uma lei e a Prefeitura sancionou, definindo etarismo. Então você não pode ter idade para nada. Então, por exemplo, se você for contratar um cara que vai carregar e descarregar caminhão, você não pode colocar aqui. Ele tem que ter condição física, que ele tem que ter uma idade X. O velhinho de 90 anos pode bater lá e falar assim: quero a vaga. Eu quero a vaga. Que loucura. E você não pode limitar a vaga. Nós estamos com um problema isso nos cursos do Senai, cursos profissionalizantes. O menor aprendiz é menor aprendiz. E aí, com essa lei, eu posso dizer que é de 14, porque não tem idade nem mínima nem máxima. Você não pode colocar idade de nada. É dar uma distorção Quer dizer, muito grande. Esse é um dos exemplos que eu estou dando. Quem tem essas brilhantes ideias, né, sem entender o impacto disso no conjunto da sociedade, né, e depois as empresas se virem para adaptar àquela nova realidade. Então, o SESI e o SENAI, eles estão aí para fazer a formação profissional, o SENAI a formação profissional e o SESI a formação educacional. O Senai também trabalha com tecnologia, para você ter uns números. O Senai teve 220 mil alunos no ano passado em Minas Gerais. Mais ou menos nós temos 1.200.000 trabalhadores na indústria, 1.250.000. Então a gente está formando, através do Senai, 1 a cada 6 trabalhadores da indústria por ano. Então em 6 anos a gente, em tese, formou a mão de obra inteira da indústria. E aí muitos me perguntam: ué, Flávio, por que eu estou tendo dificuldade de mão de obra? Porque a gente formar uma coisa, ele querer trabalhar na indústria é outra coisa. É. E o Senai Minas Gerais ainda tem o maior percentual de egresso dos seus cursos na indústria do Brasil. 46% de absorção. De absorção. Por quê? Às vezes eu formo eletricista, ele vai para o comércio, ele não vai para a indústria, ele quer prestar para o comércio. Uhum. Eu formo um mecânico de equipamento, ele vai trabalhar na agricultura, ele não vai trabalhar na indústria, né? E às vezes ele não vai trabalhar em nenhum lugar, nem outro. Ele vai fazer alguma coisa diferente. Então, esse trabalho todo que o Senai faz, ele treina a mão de obra para o difuso. E isso economiza muito custo para as empresas. Por quê? Não são as empresas que estão pagando, pelo menos aquelas a mão de obra mais transversal, aquela mais clássica. Ele contrata e o cara já está formado. Ele, às vezes, adapta o cara à realidade ali da indústria, mas ele já pega a pessoa formada. Se não tivesse o Senai, as empresas iam ter que contratar as pessoas, ensinar sem formação, pagar o curso enquanto funcionários, pagar o salário, para só depois de concluído o curso, efetivamente ter o trabalho daquela pessoa somando. O Senai, então, ele forma para o difuso enquanto ele ainda é estudante. E ele não recebe nada, por isso ele às vezes recebe o curso de graça. E no caso do Senai, nós temos do recurso que as indústrias contribuem para o Senai, 73% tem que ser destinados à gratuidade nos nossos cursos de formação profissional. O restante do recurso a gente pode usar em tecnologia, em inovação, nos nossos laboratórios, que também prestam serviço para a indústria. E a gente também presta consultoria nas áreas técnicas industriais, de gestão, de aumento de produtividade, processo produtivo. Do processo produtivo, desde layout da fábrica até condições mais complexas. O Senai dá esse suporte. E o SESI, o que o SESI faz? Ele entra para ajudar o social. O SESI tem 17 clubes, por exemplo, no estado, que cobram R$ 58,00 por mês para uma família poder ter acesso ao clube. E clube de altíssima qualidade.
Nós temos clubes, um clube apenas aqui em Betim tem 26 mil associados, né? Então esse clube ele dá na área de lazer e esporte, cultura, um acesso à população carente. Mas a gente também dá educação básica. Nós temos hoje nas escolas do SESI quase 40 mil alunos. E crescendo, estamos dobrando a rede até 2026. Vamos crescer muito esse número. São quantas escolas que está previsto no plano? São novas? Mais. Do SESI são 30 escolas novas. E atualmente tem 30? Quando começou o projeto tinha 34, nós estamos em 46. Vamos iniciar esse ano com mais 6, vamos chegar a 52 e vamos terminar 2026 com mais ou menos 70. É um investimento enorme. De R$1,5 bilhão de reais, né? E direto na raiz, tecnologia, né? Direto na raiz. Fora as unidades todas que já existentes que a gente expandiu e aumentou. E ela se soma às nossas mais de 80 unidades do Senai. E aí a gente ainda tem as unidades do SESI de cultura, esporte, então a gente tem teatros, a gente tem museus, nós temos os clubes. Então, no total, o sistema FIENG tem quase 200 unidades no estado de Minas Gerais e crescendo esse número para 230. Eu preciso dar um depoimento, presidente, porque assim, a Fralia está fazendo 20 anos. Com o nome de Fralia são 8. E ela passou a se chamar Fralia desde que eu assumi a companhia. Antes era uma gestão da minha família com meu pai. Então são 20 anos de CNPJ, 8 anos de Fralia. E o que eu posso dizer é que nesses 8 anos, nos primeiros 2, 3 anos desde que eu assumi, foram anos de muita dificuldade, onde a gente estava recuperando a empresa, mas essa transformação que a Fralia fez até agora e vai fazer nos próximos 20 anos, não teria sido feita se não fosse o sistema FIENG e o sistema S. A gente hoje desfruta de todo esse rol de possibilidades que o sistema nos deu. A gente se encontrou lá dentro e a gente se inspirou nisso para poder se transformar. Então o Varlim está aqui, ele sabe das consultorias que a gente já fez em marketing digital, processo produtivo, o planejamento da fábrica está passando pelo SESI, pelo Senai, a parte de mão de obra junto com o município de São Gonçalo, a gente está lá junto do Senai para formar também. Então não é um discurso, né? A minha empresa só conseguiu fazer um crescimento que ela fez nos últimos anos porque ela teve esse apoio e talvez precisa desse apoio, que esse apoio continue para continuar crescendo nos próximos 20 anos que nós estamos construindo. Então, de fato, eu preciso aproveitar a oportunidade para fazer esse reconhecimento aqui a todo o sistema FIENG na sua pessoa, tá? E aí, presidente, assim, você falou da transformação que a gente vai ter dessa mão de obra que o jovem precisa se interessar pela indústria, né? E a gente está vendo uma avalanche de tecnologia chegando aí, com inteligência artificial, robôs e tudo mais. Como é que o SESI e o Senai têm se preparado para essa nova realidade de ensino e até de formação e instrução para a própria indústria, não só para o jovem, né? Esse é um dos grandes desafios, né? Mas, por incrível que pareça, quem é um pouco resistente à tecnologia ficou mais fácil. Houve uma democratização da tecnologia, né, Matheus? Então, antigamente investir em tecnologia era caro, e era caro mesmo, né? Tudo era altíssimo investimento. E hoje, por incrível que pareça, a sofisticação da tecnologia foi tão grande que tornou ela mais simples, né? Que a própria tecnologia passou a facilitar. E aí o aumento de escala da tecnologia também reduziu o custo de implementação dela. Porque antes coisas que teriam ali um conjunto limitado de consumidores passaram a ter bilhões ou milhões de consumidores. Então, eu não preciso falar, o custo do celular hoje é marginal comparado. E o celular, eu sou da época do PT 550, o celular só ligava, né? Fui um dos primeiros usuários do celular no Brasil, com certeza, também um dos primeiros 10 mil. O telefone era um tijolo e você só discava, mas já era uma maravilha. Você fazia a conta no telefone, assim, tão grande eram os botões, igual a calculadora. Você passou a ter maleabilidade, né? Você passou a estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É verdade. Hoje, quem nasce na época digital, ele nem consegue conceber que tinha um tempo que se o cara saísse de perto do telefone fixo, ninguém achava o cara, né?
Como assim? Mas não achava, né? Você tinha que estar ali do lado do telefone para atender uma pessoa. E o telefone só fazia isso, eu só falava com a pessoa. Não tinha texto, não tinha vídeo documento, não tinha absolutamente nada. Você não via vídeo, você não gravava, você não... Hoje, você grava um processo industrial e manda para um consultor do outro lado do mundo. De qualquer lugar do mundo, até na Lua, se tiver. Né? Qualquer lugar. E você fazia isso em segundos. Uhum. Antigamente você tinha um problema na sua indústria. Se fosse um cara da empresa, você tinha às vezes que esperar 15 dias, dependendo de onde ele estava no mundo, se fosse rápido. Um alemão chegar aqui, e alemão ele ia falar, não, meu calendário aqui, a próxima data disponível é essa, eu vou ter que comprar passagem, vou fazer. Ele chegava um mês depois. Hoje tem problema que você filma o problema, manda lá, o cara te manda a solução em 5 minutos depois, por uma fração do custo. Né? Antigamente, talvez o mais rápido que poderia fazer era passar um fax. Que ninguém sabe mais o que é isso. Não, se falar que é fax, já denunciou sua idade. E esse é o ponto, entendeu, Vale? Então, na verdade, e as pessoas têm, às vezes, uma resistência, dizendo assim, não, eu não estou apto à tecnologia, não, eu não entendo, ou não, isso não é para mim. É para todos nós, inteligência artificial é para qualquer um. Uhum. Né? Digitalização é para qualquer empresa. Multiplica os recursos disponíveis da empresa a um custo hoje marginal. Verdade. Só que as pessoas ainda vamos dizer, pensam que tecnologia é caro. E a tecnologia industrial também, a automação industrial, essa despencou de preço. Uhum. E não despencou pouco, não, despencou muito. Então tem indústria que está no 2.0 que vai mudar direto para o 4.0. A tecnologia permite sem que ele passe pela 3.0. Ele salta, né? E ficou mais barato. Uhum. Né? Então eu tô dizendo isso para você que é industrial, está me ouvindo, não ignore a tecnologia, invista em tecnologia. Está cada dia que passa mais barato. E ela facilita aqui os controles de gestão. Então eu estou vendo aqui, passei aqui um pouquinho com o Matheus antes e vi que tem tecnologia incorporada em todos os processos aqui da Fralia. E é isso que está dando o crescimento da Fralia. É isso que está fazendo a diferença. E toda vez que eu visito uma empresa que tem incorporado tecnologia, você só vê sucesso. Porque a produtividade aumenta e, conforme eu já disse para vocês, que o que gera riqueza é o aumento de produtividade. E essa riqueza é da sociedade, mas ela é, antes de ser do conjunto da sociedade, daqueles que a geraram. E quem está gerando riqueza está deslocando quem não está gerando. Uhum. Então, o que é empresa mais lucrativa? É a empresa que está gerando mais riqueza. Tem um mito... Prosperidade, né? Tem um mito que a pessoa... a tecnologia vai roubar o emprego. É o contrário. Ela vai melhorar a capacitação. Melhora a qualificação do emprego, porque a pessoa vai ganhar mais. Nós estamos discutindo aqui, nós estamos no momento mais tecnológico do mundo hoje. Claro que a tecnologia só avança. Só avança. Né? Amanhã será amanhã, depois da manhã será depois. Eu só tenho essa certeza, que daqui a 20 anos vai ser muito mais tecnológico do que é hoje. E o número de pessoas disponíveis para o mercado de trabalho está cada dia passa menor. Isso não é só um problema brasileiro. O nosso problema está sendo ampliado por distorções. Né? Por distorções. Mas a demografia tem afetado, porque o mundo está crescendo muito menos. Então tem menos pessoas dispostas. Claro que há um desequilíbrio, tem países que ainda crescem e países que decrescem absurdamente. Esses países que decrescem, eles precisam desesperadamente de fazer mais com menos, porque já não tem quem vai fazer. Isso. E essa discussão ela é fundamental para a nossa sociedade. E a tecnologia pode ser um grande aliado, para que a gente, inclusive, elimine profissões mais desgastantes, profissões que exigem muito do ser humano. E o SESI e Senai está trabalhando nessa linha de ampliar a utilização da tecnologia, de tecnificar o processo produtivo, de melhorar a formação do trabalhador. E uma coisa que a gente, política industrial no país ficou durante muito tempo de lado, né? Hoje,
com todas as ressalvas, a gente tem aí o plano da Nova Indústria Brasil, que traz algumas linhas de crédito para esse investimento tecnológico, né, presidente? A gente tem procurado até, no caso da Fralia, com essa nova indústria aqui, e existem possibilidades para dinheiro para inovação a situações muito diferentes de uma taxa de mercado de balcão. Então, vale o empresário se informar nesse sentido, porque dentro desse programa da Nova Indústria Brasil existem já os programas, as missões que o governo federal elegeu, e o SESI-Senai tem todas elas para apoiar tecnicamente, né? Exatamente. Eu acho que tem aí um conjunto de oportunidades que precisa ser aproveitado. No país que tem um juro muito caro, essa área de tecnologia ainda é uma que tem um juro um pouquinho melhor. E a gente tem que desmistificar, porque até isso, algumas linhas que são para o micro e pequeno empresário, elas são disponibilizadas e não são utilizadas. Porque ele entende que não é para ele, pelo contrário, é mais para ele que para os outros. E a tecnologia fica lá à disposição, o recurso fica à disposição e não tem quem vá lá tomar o recurso. Então, essa mensagem eu deixo para todos aqui, empresários que podem incorporar a tecnologia no seu processo, o façam e procurem as linhas de fomento que existem hoje e o dinheiro está sobrando, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Aí a gente fala de inteligência artificial, ela não vai substituir o ser humano. Não vai. Ela vai auxiliar o ser humano no crescimento profissional dele ali na empresa. Então, ter um fomento desse para poder aplicar a tecnologia, né, na indústria, transformar ela em 4.0 é fundamental, né, hoje em dia. Sem dúvida, sem dúvida. Presidente, nós estamos caminhando já para o nosso final, e aí, assim, um assunto que eu acho que eu tenho visto a FIENG militar, e o senhor também, de maneira brilhante, tem a ver com essa vocação que o Brasil tem de ser uma potência ambiental, principalmente através da energia limpa, energia barata, e existe aí uma briga agora que está no Congresso em relação a alguns jabutis que foram para um projeto das eólicas, mas eu tenho visto o senhor falar muito dessa vocação ambiental que o Brasil tem e da oportunidade de energia que nós temos. Eu queria também que o senhor falasse um pouquinho dessa diferencial que a indústria tem, principalmente a indústria brasileira, e em Minas tem um trabalho muito bem feito, sendo feito das energias renováveis. Eu queria, antes de tudo, ressaltar a importância das energias, mano. Não existe indústria sem energia. A transformação ela é feita através do processo produtivo movido a energia. Então, toda indústria consome muita energia. Mas a novidade que eu quero dar é para você, cidadão, que não entende que você também consome muita energia. E o que eu vou falar, vários vão ficar perplexos. A maior energia que você consome não é na sua casa, não é no escritório. É no conjunto de produtos e serviços que você consome. Quando você compra um carro, o carro é basicamente um punhado de minérios transformado através de energia. Ele é energia pura. Uhum. Quando você compra essa garrafinha de água aqui, ó, esse plástico é energia pura. A água que foi envasada aqui, ela foi bombeada de um poço com energia. E depois ela foi envasada com energia. Esse selo aqui, ó, eu não estou fazendo propaganda da água, não. Esse rótulo aqui da água, ele gastou energia, a tampinha é energia pura. A sua roupa, ela é feita com energia e gasta muita energia. Aí você vai falar, não, a maçã que eu comi não tem energia. Eu falo, claro que tem. Primeiro que você não mora no campo, não foi lá no pé e tirou a maçã. E o cacau? E o cacau também. Porque ninguém vai lá no pé e morde uma amêndoa de cacau, né? Morde a cabaça de cacau. Eu ainda não conheço esse. Se tiver alguém que tem esse apetite, fica aqui. O cacau vai ser beneficiado, industrializado, tudo com energia. E se ele for irrigado, como está sendo... Ele gastou o quê? Energia. E o equipamento de irrigação, que é todo de metal, gastou energia. Então, pasmem você. Quem está no mundo desenvolvido, tem o maior nível de renda, consome 100 mil kWh ano. O brasileiro consome 20 mil. Uau!
Então nós ainda temos um potencial de oportunidade enorme de absurdo. Absurdo. E a gente pode fazer tudo isso com energia limpa, se for a nossa opção. E para que isso seja feito, eu tenho alertado muito, e a FIENG também, que a gente tem que incentivar as fontes renováveis que não são intermitentes, que basicamente é hidrelétrica e biomassa térmica de biomassa. Por quê? A solar é excelente, ela é maravilhosa, teve uma grande expansão, mas como diz o nome, ela é solar, ela não é lunar, ela só é gerada durante o dia. E agora mesmo, nós estamos gravando aqui no estúdio de noite, luzes para todo lado. Os painéis solares afora do Brasil estão produzindo 0 de energia. Então você tem que ter energia para esses horários. E quais são as fontes que complementam a solar e eólica, que também tem intermitência? É a hidrelétrica renovável ou a termoelétrica de biomassa. Se você não tem nenhuma dessas duas, o que você vai mandar contratar? Termoelétrica a carvão e a gás natural, que além de tudo custa muito mais. Então, a hidrelétrica, ela não é o bicho-papão do meio ambiente, pelo contrário, ela é das fontes de energia mais sustentáveis, talvez a mais sustentável das disponíveis em massa aqui no Brasil. Polui muito pouco, emite muito pouco CO2, emite 34 vezes menos que uma energia termoelétrica de carvão mineral. Emite 20 vezes menos que uma termoelétrica a gás. E a hidrelétrica tem outros benefícios. Regulariza o leito do rio, evita enchentes, inundações, alagamentos na época de chuva, permite a irrigação de um local, áreas muito maiores na agricultura, permite o abastecimento urbano. Teríamos transposição do São Francisco, que atende a todo o Nordeste, sem Três Marias, que é uma represa que regula a vazão do rio, uma represa de grande lar? A resposta é não. Faltaria água para boa parte da população do Nordeste do Brasil. Quer dizer, que malefício ela faz? Ela tem um impacto, sim, no início da sua inundação, mas ele é um impacto, inclusive o microclima no primeiro momento da região, inclusive melhora, mas ela tem um impacto positivo muito maior do que as outras energias na geração. E a própria FIENG fez um estudo que nas enchentes do Rio Grande do Sul do ano passado, se você tivesse uma hidrelétrica do porte de Três Marias lá, você teria retido 70% da água. E você teria impedido boa parte dessa tragédia humana, que também é uma tragédia ambiental, Matheus. De muito maior impacto, a tragédia ambiental do Rio Grande do Sul, ela é maior que o impacto ambiental de todas as hidrelétricas já construídas no Brasil, em uma única chuva. E bastava ter um único lago lá que aquilo teria sido impedido. Então, a discussão a respeito de energia, ela tem que ser uma discussão não baseada na emoção. Ou num efeito imediato. Ou não num efeito imediato. Tem que ser uma noção seguinte: a sociedade precisa de energia. Então, qual que é a melhor relação custo-benefício de geração para o meio ambiente? E no caso do Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida que é hidrelétrica e mais hidrelétrica de lago. E se você colocar um lago no rio, no início do rio, todas as hidrelétricas que estão abaixo podem ser de fio d'água, sem lago. Basta um lago para regularizar o rio inteiro. E você vai ter energia firme a todo momento. Então a gente tem de fato defendido muito a hidrelétrica para complementar a expansão do solar, da solar e da eólica. Sem dúvida. É uma discussão que tem que voltar para a mesa, que isso, por algum interesse, sei lá qual foi demonizado no país, e está claro que um país que tem a vocação nossa não pode ser refém de energia com a capacidade hídrica que a gente tem. E a questão de permeabilidade do solo, das grandes cidades, isso é um problema também para resolver, que, sem sombra de dúvida, passa por essa solução. Então, você que é industrial, que está fazendo seus investimentos, eu acho que está todo mundo querendo crescer, né, e ampliar, tem que pensar, de certa forma, em como
ter energia para crescer o seu negócio, para manter o seu negócio, mas a energia que interessa ao todo da sociedade. Então é uma campanha que faz todo sentido. Ô, Matheus, eu queria lembrar um ponto aqui interessante. Você citou o Rio São Francisco. E lá no Janaúba, no projeto Jaíba, a água que irriga o projeto Jaíba todo vem do São Francisco, lá de Matias Cardoso. E lá já tem um clima estável, que é o clima que é semiárido. Semiárido. E a água está disponível. E lá, a ocupação das áreas lá para plantio tem menos, eu não sei o dado certo, é menos de 40% que está ocupado para poder fazer o plantio. Então, você tem a consequência das Três Marias, da represa, estabiliza o rio, tem um projeto de irrigação já estabelecido e não está sendo utilizado de forma completa. O clima semiárido, ele para o todo da agricultura e principalmente da fruticultura, que é o polo produtor, né, se especializou em fruticultura, ele é um clima perfeito onde falta água. E nós resolvemos isso com o projeto Jaíba. Né? As possibilidades são maravilhosas desse ponto de vista. Em termos de insolação e tudo mais, é um clima perfeito. Você tem a produção de energia com baixo custo, certo? E que o custo-benefício é muito alto, muito bom, né? E ainda você tem condições de criar formas de plantio onde não é tradicional. Por exemplo, o cacau lá não é tradicional. Não era. Não era, graças ao Vitor Maia, o grande professor Vitor Maia. Não era, mas lá já tem uma plantação de frutíferas, né? Banana, mamão, laranja, lá planta-se em cidade tudo. Porque tem controle do clima, tem o controle da água. Então, tipo assim, eu acho que é o melhor dos mundos, é esse mesmo. Presidente, última pergunta aqui, antes da gente fazer uma mensagem final. Eu tenho visto aqui no Estado uma integração junto do governo do Estado, mas não só o governo do Estado, mas de todos os setores produtivos, comércio e agricultura. E dentro dessa vocação que o Brasil tem para alimentos que a gente falou, essa integração ela gera muita sinergia. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse movimento que tem acontecido no Estado, do trabalho em conjunto com a agricultura e com o comércio também, junto do governo do Estado. Porque na prática essa divisão não existe, né? O setor produtivo ele é todo entrelaçado. Você não vive sem vender, nós não vivemos sem as matérias-primas do agro. Então, na verdade, o setor produtivo ele é um só. Só que do ponto de vista de divisão, houve essa sistematização dividindo agricultura, indústria e comércio. Mas nós somos dependentes complementares, né? Você não tem uma indústria forte, você tem uma boa agricultura, nem ser um bom comércio. Então, é imprescindível que essa união seja feita. E foi o trabalho que a gente fez, unindo ali as três casas e lutando pelos interesses comuns, que são 95% da pauta. Tem 5% ali que é divergente, né? Que é aquela questão de cliente, consumidor, etc., pautas muito específicas de demanda que podem colocar as entidades, uma eventualmente numa posição diferente da outra. Mas 95% é convergente. Então a gente resolveu trabalhar nas convergências. A gente resolveu trabalhar em tudo aquilo que faz sentido e que todos padecem. E tem sido muito proveitoso e eu acredito que é uma sementinha plantada que ainda vai dar muito resultado. Sem sombra de dúvida. Bom, pessoal, estamos chegando no final. Queria agradecer mais uma vez a família Vale do Sol por estar aqui com a gente hoje. Desejar todas as bênçãos de Deus nessa reconstrução de vocês, que vocês tenham muita força, muita resiliência. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse podcast e nós aqui da Fralia estamos junto de vocês nesse processo que a gente sabe que é trabalhoso, que é árduo, mas vocês são merecedores dele e tenho certeza que vocês vão lograr êxito muito em breve aí, uma reconstrução que vai ser abençoada, não tenho dúvida nenhuma. Aproveitar também para chamar a atenção de todo mundo para os nossos 20 anos, a partir de semana que vem, junto com esse episódio do podcast que vai sair, tem muita novidade acontecendo. Vou deixar o Varlinho fazer a despedida dele antes do Flávio aqui, que vai deixar uma mensagem final para a gente. Conta um pouquinho para o pessoal, Varlinho, como é que vai ser esses 20 anos da Fralia ao longo do ano. Ô, gente, 20 anos da Fralia, e nós estamos com muita surpresinha boa aí. Eu já dei umas pinceladas aí, Matheus, pro pessoal. Tem um site novo saindo aí da Fralia. Tá espetacular, não tá?
Tá lindo, mostrei pro pessoal aqui, tá espetacular. E nós vamos ter também um programa de relacionamento com os nossos clientes aí, que vai fazer todo o diferencial para o relacionamento durante esse ano aí dos 20 anos da Frali. Gente, fica com a gente. Se você está ainda preocupado com a alta do cacau, ainda dá tempo de fazer sua programação de pedidos, vem defender a sua operação. A Frali é sua parceira, nós estamos aqui para contribuir com a sua operação, com a sua empresa. Nosso time de vendas e consultores, estamos aqui prontos para atender você, viu? Você que ainda não é cliente da Frali, venha ser cliente nosso. Clica aí na descrição, vai ter um link, na bio aí também vai ter link, e você pode contar com a gente aí para colaborar com a empresa e com a indústria aí de Minas Gerais. É isso aí. Presidente, estamos chegando no final. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essa comunidade que acompanha a gente, que tem gente do agro, que planta cacau, que está num momento eufórico com a alta do cacau, né? Ao mesmo tempo tem um industrial que depende do insumo, que está preocupado, porque vai ter que comprar um cacau mais caro. Mas, no todo, são empresários, são pessoas interessadas em prosperidade e no sucesso dos seus negócios e do país. Então, queria que o senhor deixasse uma mensagem da sua visão para o futuro aqui do Brasil, no sentido de prosperidade nos negócios. Eu queria dizer que o futuro do Brasil vai depender de nós, né? E esse engajamento ele é necessário. A maioria das pessoas sempre delega ao outro essa responsabilidade. Mas, na verdade, nós temos que nos unir e trabalhar em conjunto para transformar o futuro, né? Empresário, de maneira geral, adora reclamar na mesa do bar, na sala de jantar. Eu estou falando empresário, mas nossa sociedade, de maneira geral. Mas ninguém quer botar a mão na massa. Aí ele acha que resolve o problema só dentro da empresa. Não resolve. Enquanto você está trabalhando dentro da empresa, as pessoas que pensam diferente de você estão trabalhando no espaço do coletivo, criando dificuldade, que você vai ter mais trabalho dentro da empresa. Então, é o cachorro correndo atrás do rabo. Você não resolve nunca. Como é que nós vamos quebrar esse ciclo? Saindo de dentro da empresa. Delegando eventualmente para aquelas pessoas de confiança um dia a dia e dedicando um pouco de tempo para o difuso, para o coletivo. Não importa onde você está, em qual setor ou em qual estado. Nós temos que nos associar, trabalhar em conjunto e brigar pelo que é certo do Brasil. O Brasil está nessa situação porque quem poderia contribuir se omitiu. E muitas vezes falou, estou fazendo a minha parte aqui na minha empresa. Até está, mas a gente tem que transpor isso para que a gente transforme efetivamente esse país, para que a gente dê voz para quem gera emprego, renda e prosperidade. Enfim, fica aí minha palavra para o empreendedor. Olha, dedique mais tempo ao espaço coletivo. Associe as entidades de classe da sua região. Engaje, não delegue só para o presidente, não deixe só na mão dele. Vamos mobilizar, vamos procurar transformar e vamos, com isso, gradativamente alterar o futuro. O futuro de curto prazo, ele está sempre sujeito ali às volatilidades do mercado internacional, do mercado local. Agora, o futuro de longo prazo, ele pode ser transformado com atitudes simples. Basta agora, né? Cada um transformar o seu entorno. Mas começa agora. É igual plantar cacau. Demora 5 anos para começar a produzir. Vai ter que plantar agora. O preço do cacau tá bom. Vai jogar a sementinha lá e já quer colher, não resolve. Não resolve. A mesma coisa das transformações da sociedade. São ainda mais lentas que a produção do cacau. Porque a mentalidade é a coisa mais difícil de mudar. E a gente precisa de mudar radicalmente a mentalidade da sociedade brasileira. E aí eu conto com vocês para engajar nessa jornada e vamos juntos fazer a transformação. Cada um fazendo o seu papel no seu entorno, mas deixando ali de lado. E aqui eu tenho o Matheus de exemplo, que é um que engajou e vem fazendo a transformação, né? Então, eu espero que estejam muito Matheus aí me ouvindo e mais gente engajando nesse processo. Se a gente puder inspirar alguém, né, presidente? É esse o nosso papel. Bom, gente, muito obrigado a você que acompanhou mais um episódio do Amêndoa de Prosa. Esse foi o primeiro episódio da temporada 2025, de uma temporada que vai se seguir aí ao longo do ano, um convidado a cada mês.
No próximo mês a gente já deve divulgar, mas provavelmente o assunto do mês vai ser já falando da nossa tão querida Páscoa, né? É isso. Então fica com a gente, acompanha as redes sociais, vai sair muito material dos nossos 20 anos. A gente quer ampliar o relacionamento com vocês e estar cada vez mais próximo. Muito obrigado. Show de bola.